Boa noite, meu nome é Johnny Fukaori, eu faço parte do grupo 5 junto com o Bruno Marques e a gente vai apresentar o subprojeto 3, que aborda os temas modelagem em espaço de estados, transformação de similaridade, realização de uma função de transferência e solução de uma equação no espaço de estados. Falando um pouquinho sobre o espaço de estados, ele é uma modelagem que representa as equações diferenciais em forma matricial. Ele fica definido pelo x ponto é igual a x mais bu e y é igual a cx mais du, onde A, B, C e D são matrizes de tamanho n, né? O sistema em espaço de estados, eles são representados somente com sistemas lineares ou sistemas linearizados em um certo ponto. O sistema em si ele pode ser não linear, mas se ele tiver uma parte que a gente pode linearizar, essa representação que eu desenhei aqui, a gente consegue modelar, fazer a modelagem em espaço de estados. O sistema em espaço de estados ele pode conter quantas variáveis de estados a gente quiser, mas quanto mais estados a gente escolher para controlar, mais complexo fica a modelagem. E todo sistema também existe uma quantidade mínima de variáveis para que ele possa ser representado pela equação do espaço de estados. Abaixo a gente pode ver a equação que transforma o sistema em espaço que obtém a equação diferencial de um sistema em espaço de estados, que seria o que o y, c vezes s vezes a identidade, menos a inversa disso, vezes o bu, mais o du, né? As vantagens da modelagem em espaço de estados é que ele abrange uma maior quantidade de modelos e fornece mais informações sobre o comportamento do sistema. Os autovalores da equação característica é dada pelo determinante de lambda menos a, igual a zero, e todos os polos do sistema são autovalores, mas nem todos os autovalores são polos. Quando a gente faz a modelagem em espaço de estados, a gente está analisando todos os autovalores do espaço de estados, até mesmo os que são cancelados por zeros. E na representação do sistema, a gente tem três principais formas, que é a que a gente vê na disciplina, que seria a cascata, variáveis de fase e paralela. Aqui na primeira, a gente tem o G, que é igual para todas as três, representado de formas diferentes só. E aqui do lado esquerdo, a gente tem a representação em espaço de estados, onde eu tenho a minha matriz A, na representação em cascata, a gente tem a matriz A com todas as raízes na diagonal principal, começando com menos 4, menos 3 e menos 2. Em variáveis de fase, a gente faz a multiplicação do denominador, né? E a gente coloca os escalares que multiplicam os s's na última linha, trocando o sinal dele. Aí que seria o 24, o menos 26 e o menos 9, menos 24, desculpa. E na forma paralela, a gente tem, parecida com a forma cascata, as raízes na nossa diagonal principal, só que ela troca, né? Onde seria ali o menos 4 é o menos 2, no centro aqui é o menos 3, onde seria o menos 2 é o menos 4. Só inverte as pontas da diagonal principal ali. A transformação de similaridade é uma forma que a gente representa um sistema de outra maneira, mas mantendo todas as suas características. Por exemplo, se a gente quer representar o x de uma forma diferente, como 2x, o dobro, né? Por exemplo, a gente não pode simplesmente multiplicar ele por 2, porque a gente está trabalhando com matrizes, né? Então a gente precisa de uma matriz de transformação, que aqui nesse exemplo seria a nossa matriz P. Então, tendo um sistema que é x derivado é igual a x mais bu e y é igual a cx mais du, fazendo x igual a p vezes z, a gente tem p vezes z derivado, que é igual a apz mais bu, y é igual a cpz mais du. Quando a gente multiplica os dois lados de uma equação, a gente não altera o resultado, né? Então, aqui a gente multiplicou os dois lados da equação pela matriz de transformação inversa, a inversa da matriz de transformação, e a gente teve essa equação aqui. Isolando o z derivado, a gente tem a representação de z, a representação de x como z, que seria o dobro de x, que é igual a z derivado é igual a 1 vezes z mais b1, e y é igual a c1 mais d1, onde a1 é a nossa matriz de transformação inversa, vezes o a, vezes a própria matriz de transformação, o b1 é a matriz de transformação inversa vezes b, e o c1 é o c vezes a matriz de transformação. A transformação de similaridade ela aumenta a magnitude das características do sistema, mas não modifica as próprias características, né? Seria como se a gente tivesse um vetor e a gente aumentasse o comprimento dele, mas não mudasse direção nem distância dos eixos. Bom, é importante a gente saber que existe a possibilidade da gente converter uma função de transferência para o espaço de estados, assim como a gente pode converter o espaço de estados para uma função de transferência.
Eu separei alguns exemplos aqui do passo a passo de como fazer essa operação. Primeiramente, aqui nós temos uma função de transferência que a gente vai converter para o espaço de estados. A função é essa, g de s 2s mais 1, dividido por s ao quadrado, mais 7s mais 9. Inicialmente, as equações de estados são deduzidas para a função de transferência sem zeros. Isso aqui é importante. Aí a gente coloca a relação de entrada e saída e multiplica cruzado. Multiplicou cruzado, a gente aplica a Laplace e obtém a função. Então, nós definimos as variáveis de estado, x1, que é igual a x, e x2, que é igual a derivada de x. Essa parte de baixo. Tem-se, então, que x1, como se fosse derivado, é igual a x2, então x2 é igual a x2', que é igual a menos 7x, menos 9x, mais r. Essa da parte daqui. Agora a gente vai usar o zero da função de transferência e obter a equação da saída, que nesse caso é essa. Agora basta colocar as equações na forma vetorial e matricial, que é nesse caso, que é o x, essa parte é a parte A, aqui é a parte B e a parte C da saída. E aí a gente tem nossa equação de espaço de estados. Sabendo como é que faz essa conversão, a gente pode ir para o MATLAB também, para conferir se deu certo. Aqui a gente vai usar o comando tf2ss, dá um help aqui, 2ss. Aqui ele vai explicar como que converte a função de transferência em a função de espaço de estado. Aqui eu já deixei meio que salvo, vou dar só Ctrl V. A gente vai colocar o numerador, que são os zeros, e o denominador que são os polos. Vai fazer toda essa parte de comando e vai colocar o programa para rodar. Colocando o programa para rodar, ele vai dar a nossa função de transferência, vai dar a matriz A, a matriz B e a matriz de saída, que é a C. Agora vamos fazer a conversão do espaço de estados para uma função de transferência. Para isso a gente vai ter que usar essa função aqui. C vezes S vezes identidade menos A, na inversa, vezes B, mais D. Aqui nós temos nosso espaço de estados. Essa aqui é a matriz A. Eu separei todos aqui. Essa aqui é a matriz B e essa aqui é a nossa matriz C. O primeiro passo aqui é obter essa matriz A inversa de S menos A. A identidade, aliás. Aí a gente faz a operação da identidade e obtém essa matriz. Com essa matriz a gente precisa de pegar a adjunta dessa matriz. Para conseguir a adjunta, a gente isola, por exemplo, onde eu posso pegar? Por aqui. A gente quer essa posição, 1, 1. Então, a gente isola essa parte e essa parte. Tudo que restar aqui dentro, a gente faz a multiplicação cruzada. E na parte de baixo é o determinante. Determinante é o jeito mais fácil, pelo menos o que eu acho de conseguir aqui sem bater em algum software, é repetir as duas colunas e fazer o cruzado. Aí a gente aplica na equação, substitui A, B e C e D, como está aqui, e a gente obtém a nossa função de transferência. Aqui no MATLAB a gente pode conferir se a gente chegou na função de transferência correta. Aqui nós usamos o comando ss2tf, que ele vai mostrar como é que funciona, para converter de espaço de estado para função de transferência. Aqui eu já tinha deixado digitado, tem todas as matrizes A, B, C e D. Aqui é importante lembrar que ponto e vírgula ele pula de linha para você montar a tua matriz. Aí coloca o programa para rodar. Se não pegar fogo, ele chega no resultado. Aqui ele joga todas as matrizes e aqui chega na nossa função de transferência, que bate com o que a gente chegou fazendo na mão. Muito mais rápido aqui. Na solução de equação de estados, o nosso interesse aqui é encontrar a solução no tempo, para ver como que um sistema se comporta. Suponha que a gente tem uma equação no qual apresente derivada. O método mais comum e mais simples de fazer, desde que se conheça a transformada de Laplace, é usar a transformada de Laplace, fazer toda a manipulação algébrica, né, necessária, e usar a transformada inversa de Laplace, para a gente obter a equação. Essa equação é muito importante, que através dela a gente consegue encontrar a matriz de transição. Com a matriz de transição a gente consegue observar toda a dinâmica do sistema, como que o sistema se comporta, como é o tempo de assentamento, sobre o sinal, o transitório, que é nesse caso aqui que nós chegamos nesse valor, para uma EDO homogênea. Só que temos também a EDO que não é homogênea, aí muda um pouco o jeito que se resolve. Aí nós chegamos nas duas partes, que é a resposta em regime transitório e a resposta em regime perpétuo. Bom, nosso vídeo foi esse, obrigado aí por assistir, valeu!